Saudações, caríssimos e caríssimas, tudo bem? Meu nome é Thaís Martins, eu estou aqui representando mais 3 colegas, Andressa Ignacio da Silva, Marco Antônio Berberi e Sandra Mara de Oliveira Dias. Nós somos 4 pesquisadores brasileiros e nossa perspectiva é apresentar para vocês, mesmo que brevemente, alguns lineamentos sobre os direitos humanos, a educação, desenvolvimento e liberdade, um recorte sobre fomento e administração pública. Nosso contorno de trabalho está dividido numa breve introdução. O primeiro ponto versa no artigo sobre a administração pública e o direito ao desenvolvimento, tratativas entre o pensamento filosófico nos escritos de Amartya Sen, John Rawls e Ronald Dworkin. No segundo ponto, nós trazemos para vocês um conhecimento sobre as tecnologias, a educação e a realidade brasileira no que tange à administração pública. Nosso terceiro ponto aborda justamente os aspectos da liberdade, das capacidades pessoais, frente à responsabilidade estatal. O direito à igualdade, que também é um debate que transita entre Dworkin e Amartya Sen. E no quarto ponto, nossa tratativa é um recorte sobre o desenvolvimento humano sustentável e solidário, os lineamentos do fomento como garantia fundamental, e o quinto e último aspecto sobre as nossas considerações finais. De modo muito breve, porque assim é o nosso formato aqui, nós trazemos sobre a nossa introdução o seguinte contorno. A nossa reflexão se dá sobre os direitos humanos e a nossa pretensão ela tem fulcro justamente demonstrar, através de uma vasta literatura justamente, uma ligação, um elo de ligação entre o progresso, a democracia e a igualdade, que estão diametralmente ligados com o desenvolvimento. Então vejam, o direito humano, ele é um direito inalienável, caríssimos. Então veja, ele não pode nem deve ser negociado pela administração pública, porque a administração pública deve estar voltada, comprometida justamente com a realização dos propósitos constitucionais. Então não nos interessa um Estado que seja simplesmente prestacionista, mas sim um Estado voltado e comprometido para o desenvolvimento das diretrizes do fomento, das políticas públicas, porque justamente é esse elemento de configuração que vai trazer uma administração pública que tem os olhos voltados para os direitos fundamentais e também para o desenvolvimento. Então veja, a organização política e administrativa, ela está vitalmente ligada com a autonomia do sujeito. Então veja, com isso nós trazemos um direito administrativo social, que são os ensinamentos da nossa eminente professora, que está citada no artigo, que é a professora Adriana Schier. Então veja, dentro desse aspecto nós precisamos observar o seguinte, que além da aplicação das normas constitucionais, é preciso também tecer como pano de fundo a concretude dos direitos. Por quê? Porque a busca do nosso sistema jurídico deve estar centrada na efetividade dos direitos, e uma busca que não é só discursiva, mas sim uma busca que se divorcia do discurso ineficiente, dos discursos ineficazes. Então, a tratativa para esses discursos é justamente a assunção de responsabilidades. Então, veja, o fato da nossa análise, ela não tem um contorno poético, bem ao contrário. Nós temos um viés que não tem nada de telúrico, mas nós afirmamos através da Constituição de 1988 justamente uma revolução do direito público, ok? Então veja, é telúrico porque tem os pés no chão, é centrado no viés da Constituição Federal, então se divorcia do viés poético, daquilo que diz, mas nós precisamos de direitos. Não, nós temos direitos e eles precisam da sua efetividade. No segundo aspecto, nós temos a seguinte tratativa. A relação da administração pública e as tendências do ordenamento jurídico, elas têm efetivamente um contorno que passa sobre o desenvolvimento humano. Então, nesse aspecto, o Amartya Sen já nos alertava sobre a percepção das relações econômicas e com o desenvolvimento. Então, veja, o viés seniano é justamente permitir o protagonismo do sujeito por uma escolha de uma vida que se quer viver e não de uma vida que se pode viver. Então veja, nós não vamos discutir um viés paternalista do Estado, não é esse o nosso intento, mas é justamente observar
um Estado que precisa estar comprometido com a garantia das políticas públicas e que seja capaz também de respeitar as diretrizes relativas aos direitos humanos. Então, veja, além do Amartya Sen, que é um indiano, prêmio Nobel de Economia, nós temos outro indiano que está mencionado no nosso trabalho, que é o Arjun Sengupta, que é citado, como eu já mencionei, pela professora Adriana Ricardo Schier. Então, justamente o seguinte, o Arjun Sengupta nos traz um trechinho que eu faço questão de ler para vocês, que diz o seguinte: se não forem tomadas medidas para conquistar esse desenvolvimento, o crescimento econômico de um Estado geralmente tende a aumentar a concentração de renda e riqueza. A abordagem dos direitos ao desenvolvimento requer que examinemos os objetivos e meios do desenvolvimento. Se a melhoria do bem-estar do povo, baseado no gozo de direitos e liberdades, é o objetivo do desenvolvimento, o crescimento econômico está baseado não na acumulação de riqueza ou no PIB, mas será um fim em si mesmo. Então, ou seja, não há nada de inovador nessa afirmativa. Por quê? Porque as responsabilidades do Estado já estão dispostas na Constituição Federal. É uma questão de efetividade. Então, veja, é justamente a lição trazida pela professora Adriana Schier. Por quê? Porque há um interstício entre a democracia e a inclusão social. E esse interstício, ele exige a adoção de políticas públicas. Ou seja, por quê? Porque o progresso no Brasil não deve estar divorciado nem da cidadania e nem também da democracia e da igualdade. Então, vejam, nesse aspecto do nosso primeiro tópico, nós observamos justamente que não deve a administração pública ter olhos para frustrar o erário. Não é só uma questão econômico-financeira, é uma questão de desenvolvimento humano que é muito mais significativa. No nosso segundo aspecto, nós abordamos aqui, no nosso segundo tópico, nós abordamos justamente que a administração pública, ela é um processo definido pela União Europeia também. Então, ou seja, há um elo de vinculação do uso do dinheiro público de modo responsável para não frustrar a garantia dos direitos humanos. Ou seja, dentro desse aspecto, nós citamos aqui Castells, quando lerem um artigo, por favor, parem um pouquinho nessa perspectiva, é justamente demonstrar que a opulência econômica, ela contraria a liberdade substantiva do sujeito. Ou seja, não se pode ter uma vida que se quer viver. Se vive uma vida, muitas vezes, que se pode viver. Então, se permeia as mortes prematuras, a não alimentação, o não acesso à educação. Então, tudo isso é um aspecto que o Amartya Sen já nos alerta, que é um aspecto que culmina com a liberdade. Então, veja, a liberdade ela é valiosa justamente por quê? Porque num primeiro momento nós temos a oportunidade de buscar os nossos objetivos, mas também tudo aquilo que nós damos valor, tudo aquilo que nós valorizamos. E para longe de ser um processo unicamente individual, é um processo também coletivo. Por quê? Porque as nossas individualidades, elas restam espraiadas na coletividade. Então, ou seja, nós temos uma divisão aí que vai transitar entre a ética e a filosofia política. Justamente é o que nós alertamos dentro do nosso artigo. Por quê? Porque aquilo que é conservacionista, que está voltado à conservação dos direitos ou à meritocracia, já não tem mais espaço, já não tem mais lugar. Então, efetivamente, nós trabalhamos também um outro autor, que é o Henrique Leff, que vai trabalhar sobre a sustentabilidade. E aquilo que nós falamos sobre sustentabilidade ambiental é um elemento que não está voltado só à conservação do ambiente, mas sim à conservação da vida. O artigo 225 da nossa Constituição diz: conservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Com uma gestão pública comprometida, uma gestão pública de qualidade, nós teremos esse meio ambiente assegurado e protegido. Nós teremos a sustentabilidade já propalada por Henrique Leff, que é uma leitura recomendadíssima por nós. Mas justamente nós temos que observar o seguinte, que a sustentabilidade, ela emerge no discurso político, ela transita pelo elemento da globalização, que é uma globalização que transita entre o econômico e o ecológico. Então, nós temos uma estrutura de valor para a manutenção da vida humana, não é só uma questão pecuniária. No nosso terceiro ponto, nós versamos sobre justamente a questão da distribuição de bens e riquezas, que é feita através das ciências econômicas, ela não deve estar aprisionada a justamente uma vida bem-sucedida, a vida com dinheiro. Não é isso. É a questão da possibilidade de escolha. E Freud, na psicanálise, já nos trazia
essa perspectiva. O sujeito, para conhecer a liberdade, ele precisa ser emancipado. Mal-Estar na Civilização, um livro fantástico, recomendadíssimo a cada um de vocês, que justamente vai falar de uma emancipação, de uma libertação, que é algo que está também no viés seniano. Então, veja, é justamente nos parâmetros de equidade e de justiça social que nós comparamos o pensamento de Amartya Sen e o pensamento de John Rawls, certo? Então, veja, dentro desses pensamentos, a nossa presunção é justamente perceber que o Rawls ele desenvolveu argumentos que foram justamente voltados a uma concepção pública de justiça. E a aposta do Rawls, justamente, está num olhar individual. Para o Amartya Sen, não. O olhar é muito mais individual, partindo para o coletivo. Então, veja, a distribuição de bens e riquezas deve ser feita de modo equitativo. E não por conta de um indivíduo ter sido melhor sucedido em alguma situação da sua vida. Então, justamente, o aspecto da igualdade vai ser trazida a esse debate. Então, veja, nós não estamos aqui a tratar dos critérios meritocráticos. Justamente buscar a efetividade de uma vida digna, que é a diretriz constitucional, certo? Então, vejam, aí nós passamos rapidamente por Etienne de la Boétie, que fala justamente sobre a questão do indivíduo subjugado, o indivíduo que desde o nascimento está aprisionado e que não dá valor a uma determinada liberdade. E esse é um elemento onde entra a administração pública, porque no desenvolvimento o indivíduo vai optar, vai escolher, vai ser trazido a uma nova diretriz, ao seu construto pessoal e também ao seu construto coletivo. Ou seja, é um desenvolvimento humano, mas também um desenvolvimento social. Então, veja, a ideia de justiça vai nos apresentar justamente os contornos sobre as responsabilidades pessoais do indivíduo, mas também as responsabilidades estatais, que é o que nós tratamos no artigo. No nosso quarto ponto, a gente vai versar justamente sobre esse direito administrativo social, que o nosso marco teórico aqui é a professora Adriana Schier, e que ela vai versar na obra dela justamente sobre o fomento, porque o fomento ele vai culminar com as devidas garantias fundamentais e também com as políticas públicas, certo? Ou seja, essa ação conjunta do Estado com o cidadão vai trazer justamente aquilo que nós chamamos de direito administrativo social. Então, veja, nos artigos, entre eles, o artigo 174 da Constituição vai falar justamente no reconhecimento da atuação do Estado como agente normativo e que deve ser aí regulador da atividade econômica. Ele deve trazer os aspectos da fiscalização, os aspectos do planejamento. Não há uma boa administração sem planejamento. Cada um de nós que tem casa, que mora numa casa, sabe que sem planejamento vai faltar comida, vai faltar material de limpeza. O Estado deve saber disso, meus caros, e ele deve justamente estar predisposto a, no fomento, na garantia desses direitos, a efetividade da Constituição, assegurar oportunidades aos indivíduos. Agora, aí a questão da orientação dessas políticas públicas para que o indivíduo tenha efetivamente a vida que ele quer viver e não a vida que ele pode viver. Há uma grande diferença nisso. Ou seja, a demanda do direito ao desenvolvimento, ela vai trazer igual medida entre os aspectos dos direitos civis, dos aspectos dos direitos políticos e também aos critérios econômicos, culturais e sociais de cada país. Seja o meu ou seja o de cada um de vocês que está me assistindo agora. Ou seja, a renda à riqueza é uma forma inadequada de julgar as pessoas. Então nós precisamos discutir aquilo que já vinha lá de Aristóteles, né? A questão que foi discutida em Ética a Nicômaco, justamente sobre a riqueza não é o bem que procuramos, pois é meramente útil e em proveito de alguma outra coisa a quem nós estamos servindo. O Estado deve nos servir e permitir o desenvolvimento humano, certo? Não o Estado deve se desenvolver à custa do nosso não desenvolvimento humano. E por fim, eu gostaria de abordar com vocês as questões de bem-estar, porque efetivamente o bem-estar faz parte dessa avaliação, não da bondade do Estado, mas da sua função estatal. Então eu gostaria que vocês observassem que a educação, que o desenvolvimento humano, que o aprendizado fará justamente o papel de emancipador. Então, o papel emancipador, o papel de garantia de um Estado responsável, culmina no fomento e no desenvolvimento humano. Caríssimos e caríssimas, eu me despeço
com uma paráfrase do Machado de Assis, um escritor que eu adoro, que diz o seguinte: só conhece as botas apertadas quem teve o prazer de um dia as descalçar. Assim é a administração pública no meu país e no país de vocês. Que tenhamos boas administrações. Muito sucesso, é uma honra gigantesca participar do Interedu. Sucesso a cada um de vocês, nos vemos em breve. Até mais, me despeço.